Fala galera, beleza? Vamos aqui para a nossa segunda aula, né, no calendário normal. A gente terminou semana passada a parte de funções inorgânicas e agora a gente vai entrar na minha frente de fato, né, a frente de físico-química. Né? Vocês vão ver que tem bastante teoria que a gente vai ver daqui para frente, mas elas são teorias que geralmente vêm com muita conta do lado. Esse iniciozinho tem um pouco menos de conta, tá? Essas 3 primeiras aulas, elas vão ser mais de análise teórica mesmo, que é você ver a situação e falar, é isso ou é aquilo, devo fazer isso ou devo fazer aquilo, tá? E aí, semana passada a gente estava vendo a parte de funções inorgânicas, sais, óxidos, ácidos, bases, isso tudo são compostos na química. Só que os compostos na química, eles interagem entre si, eles têm várias classificações internas, e é mais ou menos isso que a gente vai tratar na aula de hoje, tá? A gente vai ver a parte das substâncias puras e misturas, tá? Então, no nosso roteirinho, com um belo pano descansando, que é uma aula um pouco mais tranquila, a gente vai passar pelo que é substância pura e suas classificações, mesma coisa para misturas, e por fim, a gente vai trabalhar a parte de curvas de aquecimento e resfriamento, que são muito importantes para a gente entender, porque nas próximas aulas a gente vai tratar da separação das misturas. E aí a parte do aquecimento e resfriamento, ela entra muito nesse conteúdo e vocês vão entender um pouquinho melhor no finalzinho dessa aula, né, que é o último ponto, e nas próximas aulas. Beleza? Bom, eita, coloquei um slide a mais aqui. Esqueci de tirar aquele slide. Então relevem, não vou nem cortar na edição. Começando com as substâncias puras, né? Vocês pediram para botar mais foto, então aqui carregado de foto. Né? Daqui para frente eu vou tentar sempre botar mais fotinhos para deixar mais fácil, que às vezes, como é conta, fica um pouco difícil colocar foto. Tá? Então peço desculpa desde já. Mas aí vocês vão me dando um toque e a gente vai melhorando no que é possível fazer. Tá? Substâncias puras, né? Quando a gente olha o nome, substância pura. Essa questão de pureza geralmente é quando tá só o cara, né? Tipo, você pega aquelas reações de... Não vou entrar em reações não, que vai ser um exemplo muito mais pra frente. Né? Mas se você pega a água, você quer uma água mais pura possível, com menos impureza, com menos sujeira. Porque você quer tomar água, H2O. Né? Você não quer tomar água com chumbo, água com cloro. Né? Você quer água. Tá? Então, substância pura vai ser bem nesse sentido. Ela é aquela substância que ela está sozinha. Né? Então, pode ser tanto um sozinho quanto um elemento sozinho ou uma molécula sozinho. Mas aqui não é um sozinho em quantidade, é em qualidade. Ou seja, é um tipo de elemento que está sozinho, ou seja, você tem aquele elemento, ou um tipo de molécula. Só existe aquela molécula naquele local. Tá bom? Vocês vão ver que faz sentido falar de substância pura quando a gente ignora o recipiente. Né? Porque, por exemplo, tem aqui uma garrafa de água, está vazia. Se eu colocar água pura aqui dentro, falar que aqui tem uma substância pura. É claro que não faz sentido eu mexer no sistema com a garrafa, falar garrafa mais água, porque isso vai ser uma mistura, que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então, sempre que eu vou falar de substâncias puras, ignorem o recipiente que ela está inserida. Tá? Olha só o conteúdo. Aquele conteúdo só tem um tipo de elemento? É só um tipo de molécula? Substância pura. Beleza? E por ser uma coisa pura que está sozinha, ela apresenta propriedades físico-químicas próprias, definidas, tá? Como a temperatura de fusão e ebulição, que a gente vai ver na curva de aquecimento e resfriamento. Tá? Mas todas as outras propriedades físico-químicas, condutividade, constante de aquecimento, o calor específico e por assim em diante. Tá? Tudo isso vai ser sempre constante, bem definido. Existem inúmeras tabelas de cientistas que já determinaram para você, tá? E aí eu trouxe aqui 2 exemplos escritos e 2 de figura que eu vou falar. Uma substância pura pode ser o gás cloro, uma garrafa cheia de gás cloro. Por quê? Porque ele só tem o elemento cloro, tá bom? É só o Cl2, beleza? E só existe Cl2 naquela garrafa. Então, ele está sozinho, beleza? Então, é uma substância pura. O segundo exemplo, um pote cheio de gás carbônico, CO2. Ele também é uma substância pura. A gente vê que a diferença de um para o outro é que aqui o elemento ele não está sozinho. Existe o elemento carbono e o elemento oxigênio, mas eles estão combinados em uma molécula só. E só existe este tipo de molécula no pote, tá bom? Então, esse pote ele é uma substância pura, porque ele só tem CO2. Né? Eu coloquei aqui que ele está sozinho tanto em elemento ou molécula,
Porque a gente vai ver na classificação que existe as substâncias puras que só tem um tipo de elemento ou que tem vários elementos na sua fórmula, tá? Mas, de forma geral, a substância pura é aquela que está sozinha, tá? Então, você vai ter só um tipo de molécula que pode ter um ou mais, né, elementos. E aí, o exemplo do ouro, eu coloquei aqui o Silvio Santos, que ele, não sei se vocês vão lembrar, né, mas ele fazia sempre vários prêmios e tal, falava assim, ganhe R$1 milhão ou o equivalente em barras de ouro, a barra de ouro sempre vale mais. Não vale mais porque o equivalente em dinheiro é sempre o mesmo, né? Mas o ouro ele pode sempre valorizar ou não. Só que as barras de ouro, quando elas estão puras, elas são substâncias puras, tá? É muito difícil a gente ter uma barra de ouro 100% ouro, mas caso existisse, ela seria uma substância pura. Que a gente encontra geralmente uma barra de ouro, como eu coloquei aqui, 999,9% puro. Ou seja, tem aquele 0,1% que não é. Mas aí, para a química, de forma geral, ela vai ser uma substância pura, tá? Só para ilustrar aqui e dar um pouco mais de cor para esse slide. E aí, a segunda foto, que é uma iguaria, uma delícia brasileira, que é a rapadura. A rapadura, ela também é uma substância pura. Por quê? Porque a rapadura ela é feita a partir da cana-de-açúcar, em um dos processos iniciais, tá? Ela é como se fosse um equivalente, tipo o açúcar mascavo, né? Você pode tirar, se você fizer um pó de rapadura, pode usar para adoçar as coisas também, tá? Então, ela é praticamente somente sacarose, tá bom? E aí, sacarose é um carboidrato, tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, ela tem 3 elementos. Mas a rapadura, ela é praticamente só sacarose. Então, ela tá pura, ela tá sozinha, então ela é uma substância pura também, tá bom? E aí, vocês já podem ter notado que existem 2 tipos de substâncias puras. Ai, meu Deus. Que são as substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. Porque eu falei para você, o Cl2 ele é puro, o CO2 também. Só que qual é a diferença entre eles? A quantidade de elementos diferentes. O Cl2 é só o cloro, o CO2 é o carbono e o oxigênio, tá? E aí vai ser basicamente essa diferenciação entre a substância pura simples e a composta. A simples só tem um tipo de átomo. E assim, tanto faz a quantidade que existe desse átomo, tá? O que importa é que só existe um. Então, existe a barra do ouro, que eu falei para vocês, o AU, que é o símbolo. Existe o gás hidrogênio, o H2. Aqui a gente vê que existem dois átomos de hidrogênio, mas é só um elemento só. E o ozônio, por exemplo, que é o O3, é um gás. Existem 3 oxigênios, mas no final é tudo oxigênio, tá? Então é simples. E aí a composta vai ser o resto, quando tem mais de um tipo de átomo. E aqui, novamente, claro que vai depender da quantidade deles. E aí foi o exemplo da sacarose, né, da rapadura que eu disse para vocês. A sacarose é o C12H22O11. Você vê que tem vários carbonos, vários hidrogênios, vários oxigênios. Mas na rapadura só existe sacarose, tá? Então é uma substância pura. E ela é composta porque tem 3 tipos de elementos, tá? Simples e composto é a quantidade de elemento, não é o númerozinho que aparece embaixo, tá bom? O ácido sulfúrico, H2SO4, 3 elementos, e a água, H2O. Novamente, mais fotinhos. Nessa foto da esquerda, trouxe os diamantes. Os diamantes eles são feitos de carbono, e é só carbono, é só o Czão, tá? Então, substância pura, simples, beleza? Porque o diamante só é feito de carbono é só um elemento, então é uma substância pura, simples. E aí, na outra foto, eu trouxe aqui a ferrugem, tá? E aí, ignora um pouco o interior, porque a ferrugem ela é só superficial, tá? Então, se eu pegasse essa garrafa, a superfície estaria enferrujada, mas o interior não, tá? Mas aí, vamos olhar só para a superfície. A superfície de ferrugem é um óxido de ferro, tá? Pode ser tanto o Fe, geralmente é o óxido de ferro 2, tá? O FeO, que dá essa coloração, tá? Mas às vezes pode ser o óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, tá? Bom, como é um óxido de ferro, existe o elemento ferro e o elemento oxigênio. Independentemente da quantidade entre eles, existem 2 elementos. Então, é uma substância pura composta, tá bom? É mais ou menos isso de substância. Eles fazem bastante comparação entre o que é substância pura e o que é mistura. Então, se a gente viu o que é substância, vamos dar uma olhada no que é uma mistura.
beleza? As misturas são sistemas que têm mais de um tipo de substância pura na sua composição. Então, a substância pura, a gente falou, que é aquela que está sozinha. A mistura vai ser aquela que está com as amigas, né? Eu vi que eu não coloquei a cor aqui, vou colocar depois, tá? Vai ficar bonitinho para vocês quando vocês forem baixar. Bom, mas o que é importante aqui? Eu sublinharia aqui, né, colocaria de vermelho, mistura é o sistema que apresenta mais de uma substância pura em sua composição. Beleza? Esse é o ponto principal. Segundo ponto principal, colocaria de azulzinho aqui, aquele azul que eu coloco. Tendo suas propriedades físicas, físico-químicas, né, no caso, variáveis e diferentes das substâncias presentes. Tá? Ou seja, se eu tenho uma mistura de A e B, a temperatura de ebulição, por exemplo, final dessa mistura, não vai ser nem a temperatura do A, nem a temperatura do B, tá? E muito menos vai ser uma média aritmética, tá? Vai ser uma coisa totalmente aleatória, beleza? Deixa eu tirar uma mosquinha aqui. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Na hora que eu for trabalhar a curva de aquecimento e resfriamento com vocês vão poder entender um pouco melhor essa questão. Mas fica na cabeça que mistura, ele vai ter propriedades físico-químicas diferentes, tá? E ele é diferente dos caras que estão compondo, beleza? E aí, um dos exemplos é o soro caseiro, que é praticamente água e sal, né? Às vezes você coloca um pouquinho de açúcar e tudo mais, mas ele é uma mistura, porque ele vai ter várias substâncias puras dentro. Ele vai ter a água, ele vai ter o sal e às vezes o caso de colocar um pouco de açúcar, tá? Então, água, sal e açúcar. Cada um deles separadamente uma substância pura. Como a gente juntou todo mundo, virou uma mistura, beleza? Petróleo, ele também é uma mistura. Ele é feito de vários hidrocarbonetos. Na hora que a gente for trabalhar essa separação de misturas, a gente vai ver direitinho. Existe uma parte do petróleo que vira gás, né? Aquele gás de cozinha, por exemplo. Existe uma parte que vira gasolina, uma parte que vira asfalto, que vira querosene. Então, ele é feito de vários compostos orgânicos que têm várias utilidades diferentes, tá? E aqui eu trouxe outras imagens para facilitar. Aqui a gente vê que é uma mistura, né? Provavelmente areia, água e óleo, tá? Separados pelas suas densidades. E é uma mistura porque são várias substâncias puras juntas. Trouxe aqui o Guaraná Jesus. Todas essas bebidas e tudo mais, elas são misturas. Algumas são soluções, tá? Mas aí solução é um tipo de mistura, beleza? Em que você dissolve uma coisa na outra. Mas é mistura. No Guaraná Jesus, por exemplo, a gente vai ter água, a gente vai ter o gás carbônico, que dá o gás do refrigerante, a gente vai ter açúcar, vai ter o corante para deixar ele rosa, vai ter conservante, estabilizantes. Então, são vários compostos que estão dentro da sua latinha, tá? Então, o conteúdo, né, o Guaraná Jesus, a bebida, também é uma mistura. E aí, por fim, eu trouxe um café do tipo turco, que é muito bonito, né, que, diferente do nosso café normal, que a gente coloca no coador, o pó desse café vai direto na água. E aí as pessoas bebem, no final sobra um pouquinho de borra, que aí é com essa borrinha de café que fica no copo que você faz aquelas previsões de futuro com o café, né, que aparece, né, no Harry Potter. Isso eu acho que vocês devem saber, tá? E aí não deixa de ser uma mistura também. Você colocou a água e o pó de café, né? Por mais que você filtre o pó de café, a sua água não é mais só água. É água com cafeína, com açúcar, com canela, com mais que você colocar no seu café, tá? Tem gente que coloca até pimenta, né? Pra ficar bem forte mesmo, se dar aquela acordada, beleza? Mas misturas. E aí existem, né? Eu mostrei aqui para vocês 5 exemplos, né? E são totalmente diferentes uns dos outros. Então, existem classificações. Existem 2 tipos de mistura principais. Misturas homogêneas e heterogêneas, tá? E aí, o estado físico da matéria vai variar e é um assunto para as próximas aulas quando a gente for ver essa separação de misturas, tá? Que aí pode ser uma mistura sólida, líquida, gasosa, sólido com líquido, sólido com gasoso, líquido com gasoso. Então, existem vários tipos, tá? Mas no fundo, tudo vai ser ou mistura homogênea ou mistura heterogênea, tá? E elas são diferentes entre si pela forma com que os compostos que fazem essa mistura interagem entre si. Então, nas misturas homogêneas, homo igual, a gente vê uma formação, né, de uma mistura
em que as substâncias que compõem, elas são miscíveis, tá? É uma palavra um pouco diferente, que quer dizer que elas são solúveis. Então, se eu pegar uma barra de aço, você vai ver que ela é uma mistura homogênea, porque o ferro e o carbono que compõem, eles se misturam, eles são solúveis entre si, né? No caso, não é muito solubilidade a questão, e formam um composto único, uma mistura única, né? E os outros exemplos que eu coloquei para você, o café, né? Ele também é uma mistura homogênea, depois que você filtra e tudo mais, beleza? E o chá, que é essa fotinha que eu coloquei aqui, bem bonitinha, também é uma mistura homogênea, porque você vai colocar o seu sachêzinho, a água ela vai absorver as substâncias que ela tem que absorver do chá para dar o gosto, o sabor, a cor, e depois que você tira o sachê, você vai ter a água com aqueles compostos todos, tá? E aí é uma substância, é uma mistura homogênea, porque aqueles compostos estão solubilizados na água. Então, o soro caseiro que eu trouxe também para vocês é uma mistura homogênea, porque o sal, o açúcar, eles se dissolvem na água, tá bom? E aí as misturas heterogêneas são quando não acontece isso, quando as substâncias são immiscíveis. Colocou um izinho na frente, um prefixo negativo, né, de negação, né? Então, são substâncias que elas são insolúveis umas nas outras, tá bom? E aí foi o exemplo aqui que eu trouxe para vocês de duas misturas heterogêneas sólidas. A areia, no lado esquerdo, né? A areia ela é feita de várias pedrinhas diferentes. Então, cada pedrinha é como se fosse uma substância pura. Como elas estão várias juntas, você forma uma mistura. E aí elas são heterogêneas porque elas não misturam entre si. Não é que nem o aço, que o ferro e o carbono se misturam, tá bom? Trouxe do outro lado o granito, né, que é uma rocha ígnea, se não me engano, né, intrusiva ígnea, que vocês vão ver direitinho na geografia toda essa formação de rochas, né? A gente olha aqui para o desenho deles, eu não consigo dar um zoom aqui, né, mas você vê que tem várias cores diferentes, né? Tem aqui essa parte que está um pouco mais clara, aqui um pouco mais escuro. Isso significa que existem substâncias diferentes, né? Então aqui pode ser um minério um pouco mais escuro, aqui um outro mais claro, mas no final são minérios diferentes. Então são substâncias diferentes, é uma mistura. Como você não vê que é uma coisa muito homogênea, né? Ela é muito diferente cada parte entre si, então ela é uma mistura heterogênea. O leite e o sangue também são. Por mais que você olhe, sei lá, a sua caneca de leite e você só veja branco, no microscópio, quando a gente abre aquilo, tem água, tem gordura, tem proteína, e todas essas questões que são muito diferentes entre si. Então, ele engana a gente que é uma mistura heterogênea, mas não é. Ele engana, quer dizer, que ele seria uma homogênea, mas ele é uma heterogênea, tá? Porque, por exemplo, gordura, ela é apolar. Então, ela não vai se solubilizar na água, que é polar, tá bom? Só que aí é um caso especial, que existe um sistema que ele consegue enganar a gente para parecer que é uma mistura homogênea, mas é heterogênea. Mesma coisa para o sangue. Vocês vão ver no próximo slide direitinho que eu vou mostrar para vocês. Esse caso do leite e do sangue, que a mistura meio que engana a gente, são casos dos coloides, tá? Não vale a pena a gente entrar nesse assunto, porque não cai muito, tá? Quase nunca cai. Ele é bem extenso. Se vocês quiserem algum material, eu posso até procurar para vocês e tudo mais, mas realmente não vale muito a pena. São só sistemas em que a parte que está misturando com a outra ela é muito pequena. E aí, como ela é muito pequena, ela parece que se mistura de forma homogênea, mas ela se mistura de forma heterogênea, tá? E isso tudo pode ser feito com um microscópio. A gente consegue visualizar isso direitinho, tá? Bom, misturas homogêneas e heterogêneas, solúveis e insolúveis, respectivamente. Bom, como na prática a gente vai separar uma das coisas das outras, né? A gente vai ver pela separação, pela formação de fases, né? As misturas heterogêneas, elas formam fases diferentes. O que são essas fases? É como se fosse um espaço dentro do seu recipiente em que as substâncias puras, elas meio que se separam, tá? Às vezes, em uma mesma fase, vão ter várias substâncias juntas, tá bom? Mas eu acho que é um pouco mais fácil de vocês verem quando eu trabalhar esses exemplos aqui.
eu trouxe o sangue. O sangue, quando a gente está na nossa corrente sanguínea, ele parece que é homogêneo, mas ele não é. Quando a gente passa ali numa centrifugadora, ela roda, 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 e aí as partes se separam. Separam em 3 fases. A fase do plasma, que é 55% do seu sangue, a parte dos leucócitos e plaquetas, tá? Menos de 1%, e os eritrócitos, que é a parte do... Ai, meu Deus, esqueci o nome. A célula não, né? A parte que carrega o hemoglobina, que carrega o oxigênio, né? São os eritrócitos. Esse eri eu acho que é de vermelho, uma coisa assim, né? E aí eles formam 45% do total do seu sangue. Aqui é uma formação de fase, a gente tem 3 fases diferentes. As coisas elas se separam. Elas se separam por 2 categorias, por densidade e pela solubilidade, né? Então, por exemplo, as plaquetas elas são solúveis nos leucócitos, por exemplo. Então elas se juntam a ele e elas têm uma densidade parecida. Então elas ficam aqui no meio, tá? Enquanto isso, o plasma é menos denso, tem uma densidade menor. Então ele vai para o topo. Enquanto isso, os eritrócitos eles têm uma densidade grande, né, pesado. Então, eles descem para o fundo do seu recipiente, tá? Essa diferenciação, né, essa formação de fases, se dá principalmente pela diferença de densidade. O mais leve vai para cima, o mais pesado vai para baixo. E a gente consegue ver nitidamente essa formação de fases. Então, por exemplo, aqui, que eu trouxe para vocês areia, água e óleo, aqui a gente vê um sistema com 3 fases, um sistema trifásico, tá? Aqui a gente tem a fase da areia aqui embaixo, da água aqui em cima, aqui no meio e o óleo aqui em cima. Aí essas fronteiras entre as fases geralmente acaba tendo um pouquinho de uma mistura e tudo mais, tá? Uma mistura um pouco mais homogênea. Mas aí não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui no meio da água poderia ter um outro composto que é solúvel em água e não é no óleo nem na areia. Tá? Por exemplo, a gente poderia colocar o álcool, e aí o álcool ia ficar no meio junto com a água. Tá? A fase não é exclusivamente de uma coisa só, tá? Mas é uma coisa só em questão de densidade, uma densidade parecida entre si. Tá? Aqui um outro exemplo, densidade dos líquidos. Peguei aqui tudo na internet, gente. Ele junta aqui, ele faz uma coluna, né, uma torre de fases, e ele vai comparando. Né? Ele coloca aqui um parafuso lá embaixo, maior densidade, aí ele sobe mel de abelhas, xarope de milho, de bordo, o leite, detergente, água, óleo, álcool, querosene, bola de ping-pong, miçanga, tampa de refrigerante, tomate cereja. Tudo isso é uma mistura homogênea polifásica, que ela tem ela tem muitas fases, tá? Essa questão de poli, tri e tudo mais é monofásico, bifásico, trifásico, 4 ou mais, polifásico, tá? Mas a gente não precisa se preocupar muito não. Só aqui comentando com vocês, tá? É bem interessante a gente ver essa formação de fase, é bem bonitinho e ajuda, por exemplo, para estimar a densidade. Por exemplo, se eu não soubesse qual era a densidade do álcool, mas soubesse do óleo e do querosene, eu conseguiria estimar, porque eu sei que o álcool está numa densidade intermediária ao querosene e o óleo vegetal, porque ele está no meio, tá? E aí, se eu sei que o querosene é 0,8 e o óleo é 0,91, o álcool está nesse meio, entre 0,8 e 0,91. É bastante importante, né? Às vezes, por exemplo, olha aqui, o tomate cereja ele está na mesma fase do detergente de pia. Então eu posso falar que o meu tomate cereja tem uma densidade igual à do detergente de pia, 1,03 gramas por mililitro, tá? Dá pra gente fazer várias conclusões a partir disso, beleza? Mas o importante para vocês é olhar e perceber que existem fases, existe uma formação de fases em que cada parte é diferente da outra e a densidade é que ordena essa coluna toda, né? Eu trouxe aqui um último exemplo, um anel de prata, de clorometano, bola de borracha, água, óleo e rolha de cortiça, né? Mesma coisa, uma coisa não mistura na outra. O de clorometano é apolar, a água é polar, o óleo é apolar. Ah, Ian, por que o de clorometano não está junto do óleo? Porque eles não tiveram contato entre si, né? Se eu tivesse posto primeiro o de clorometano
e depois o óleo, eles misturariam, tá? Mas no caso ele colocou primeiro o dicloro, depois a água, e aí criou uma barreira, beleza? Mas às vezes existe essa comunicação, tá? Então tem que sempre tomar cuidado. É a densidade que ordena todo mundo, mas às vezes a solubilidade ela também vai mexer um pouco, tá? E essa questão de solubilidade e tudo mais, a gente vai ver com bastante cuidado uma aula específica para isso, tá? O que hoje vocês precisam saber é o quê? Apolar junta com apolar e polar junta com polar, né? Aquela história dos semelhantes dissolve semelhante, tá? Bom, passado isso, você sabe agora identificar o que é uma mistura, os tipos de mistura, o que é uma substância pura. Agora vamos para as curvas de aquecimento e resfriamento. É a mesma coisa, o aquecimento é a ida, né? Aumentar a temperatura, o resfriamento é a volta, diminuir essa temperatura, tá? E aí existe a temperatura de fusão, quando a gente está aquecendo, e a temperatura de solidificação, quando a gente está resfriando. É o mesmo ponto, tá? Temperatura de fusão e de congelamento é a mesma coisa. Da mesma forma, a gente sobe lá em cima, pleonasmo, né? A gente vai subindo na temperatura, a gente chega na temperatura de ebulição. É quando a gente está aquecendo. Quando a gente está resfriando, é a temperatura de condensação. Tudo igual, tá bom? E aí eu trouxe aqui sempre o exemplo de subida do aquecimento com a descida do resfriamento. Beleza? A gente tratou hoje de substâncias puras e de misturas. Então a gente vai ver as curvas de aquecimento e resfriamento para substâncias puras e misturas. Porque isso vai ser importante na hora que a gente for ver a separação. Porque às vezes você pode usar a separação com métodos de aquecimento e de resfriamento, tá? Que aí uma coisa vai ficar sólida antes da outra. E aí você consegue separar mais facilmente, tá? E aí isso vai bater justamente naquele ponto que eu falei. Propriedades físico-químicas. Elas podem ser constantes ou não. E isso influencia na curva de aquecimento e resfriamento. Porque influencia na temperatura de ebulição e na temperatura de fusão, tá? Então vamos ver caso a caso. As substâncias puras, elas têm propriedades físico-químicas constantes. Então, o ponto de fusão e de ebulição, ele vai ser constante também, tá? Vai ser uma reta constante, tá bom? Nesse gráfico que eu trouxe para vocês, no gráfico de temperatura pelo tempo, tá? Então, para as substâncias puras, existe uma temperatura exata, certa, determinada para fusão e para ebulição. E ela é uma reta nesse meu gráfico, porque quando você vai aquecendo e atinge uma temperatura de mudança de estado, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, todo o calor que você adiciona é o calor para mudar a fase, tá bom? Então, acho que vocês não viram ainda em física, quando a gente está aumentando a temperatura, você vai colocando calor e esse calor aumenta a temperatura. Chega num ponto que a sua matéria ela vai mudar de fase, ela vai sair do sólido para o líquido. Quando ela atinge esse estado, que é a temperatura de fusão, todo o calor que você adicionar não vai aumentar mais a temperatura, ele vai fazer o sólido virar líquido, tá? Ele vai se esforçar completamente para mudar a fase de todo mundo. Quando todo mundo tiver mudado de fase, ele volta a aumentar a temperatura. Então é o que eu coloquei aqui. Tá o sólido, aumenta a temperatura, pum, chegou a temperatura de fusão. Temperatura constante agora para transformar o sólido em líquido. Pronto, transformou todo mundo, continua subindo e agora só existe líquido. Então aumenta a temperatura do seu líquido. Pum, 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 bateu de novo. Chegou na temperatura de ebulição. A ebulição é do líquido para o vapor. Então a gente vai fazer uma mudança de fase, mantém a temperatura constante. Constante, constante, constante. Todo mundo virou vapor, continua subindo a temperatura. Tá? Isso é uma propriedade físico-química constante. É uma reta constante para me determinar a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Tá bom? Mesma coisa se a gente estiver resfriando. Só vai espelhar o gráfico. A gente vai sair do vapor, desce temperatura, líquido sólido, desce líquido, desce sólido líquido, desce sólido. Mesma coisa. Só que aí é o ponto de condensação e o ponto de solidificação. Mas é a mesma coisa. Tá? A substância pura ela vai ter esse gráfico. A questão ela vai te dar esse gráfico e vai perguntar: é uma substância pura? Você marca lá sim e segue com a vida. Às vezes ele vai comparar esse gráfico com os próximos que a gente vai ver agora.
Misturas comuns, né? A mistura, como ela é uma mistura, ela junta vários compostos diferentes. Então, existem tipos de mistura. E não é aquele tipo que eu disse agora para vocês, de heterogêneo e de homogêneo. É um pouco diferente. E não é exatamente uma classificação que a gente usa de forma geral, porque a gente teria que saber a curva de aquecimento e resfriamento, né? A mistura homogênea e heterogênea eu consigo saber sem fazer teste, tá? É só eu ver. É polar com polar, homogênea. É polaridade diferente, então vai ser heterogênea. Aqui eu tenho que fazer teste no laboratório para ver o que acontece. Tá? São 3 casos, beleza? O primeiro deles é a mistura comum, que é 99% dos casos, beleza? Vai ser essa situação, tá? As misturas, né, nas misturas, as propriedades físico-químicas variam, tá? Elas não são constantes. Então, por exemplo, o ponto de fusão de ebulição não vai ser mais uma reta, não vai ser mais um valor determinado, vai ser um intervalo de valor, vai ser uma faixa, né? Dessa temperatura para essa vai ocorrer a fusão, tá? Para a substância pura, não, era um valor certinho. Eu posso falar que a 100 graus Celsius a água vai entrar em ebulição no nível do mar, tá? Se fosse uma mistura comum, seria entre 80 e 90 graus Celsius, tá bom? Isso acontece porque as misturas elas são feitas de várias substâncias puras. E aí eu falei para vocês, aqui, as propriedades físico-químicas são variáveis e diferentes das substâncias presentes. Então, quando a gente tem uma mistura comum, eu vou ter, por exemplo, água e... Vou ter o sangue, por exemplo. O plasma do sangue tem uma temperatura de fusão de 10 graus Celsius e os eritrócitos de 20. Qual que vai ser a temperatura de ebulição do sangue? Vai ser algum valor, qualquer um. Não tem como a gente prever assim, tá? Pode ser 30, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 18, tá? Vai ser algum valor, beleza? Só que como é uma mistura, geralmente não vai ser um valor exato, vai ser uma faixa de valor, tá? Porque quando você aquece essa mistura, você não está aquecendo a mistura como um todo, você está aquecendo cada uma das coisas. Então no sangue eu vou estar aquecendo o plasma e ao mesmo tempo os eritrócitos. O plasma ele pode entrar em ebulição antes dos eritrócitos. E aí eu não posso falar que a temperatura de ebulição já não começou. Ela começou. A partir do momento que um dos dois entra em ebulição, começa a contar a ebulição. Então, o plasma entrou em ebulição. Comecei a contar a temperatura. Ele entrou todo em ebulição. Foi embora. Começou os eritrócitos. Pum, 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 foram embora. Na hora que o último eritrócito virar vapor, acabou a minha ebulição. Ela começou com plasma e terminou com o eritrócito. Aqui é só um exemplo. Eu não sei se isso acontece de fato, tá? Mas é só para mostrar que é uma faixa. E essa faixa de valor, ela acontece justamente por isso. Porque a gente tem várias substâncias no meio. E cada uma delas tem uma temperatura específica. No final, essa mistura, ela é meio que a faixa de todas essas temperaturas, tá? Nem sempre vai um entrar em vapor completo para o outro começar. Às vezes vai acontecer ao mesmo tempo, né? Um vai entrar logo depois do outro, beleza? Mas são em faixas diferentes, são em valores diferentes. Então a gente tem que tomar isso sempre cuidado, tá? Isso sempre acontece por causa das interações que uma substância tem com a outra dentro da mistura, tá bom? Então assim, ele vai te dar um gráfico, vai falar que é uma mistura comum, tanto a temperatura de ebulição quanto a temperatura de fusão, elas vão ser faixas de valor. E aí foram os gráficos que eu trouxe para vocês. Eu tive que fazer esses gráficos porque eu não achei na internet um gráfico bom, bonito, né? Então, coloquei valores aleatórios só para mostrar para vocês. Olha o círculo rosa. Tá vindo aqui, retinho, 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 retinho. Então tá aumentando a temperatura. Pum! Começou a ter uma inclinação diferente. Essa inclinação diferente quer dizer que está havendo alguma coisa. Que nesse caso é a mudança de fases, tá? Porque a inclinação ela diz sobre o coeficiente de calor, né, o calor específico, beleza? Então, o calor específico no sólido é diferente do calor específico no líquido, que é diferente do específico no vapor. E aí, essas transições são as mudanças de fase, né? No caso das misturas comuns, essa transição de fase ela é uma faixa de valor. Então, também vai mudar a sua angulação. Quando a gente olha aqui, olha só o ângulo, pum,
ficou reto. Pum, outro ângulo. Pode ser bem parecido, mas é diferente, tá bom? E aqui vai ser a mesma coisa. Quando você olhar isso aqui, você está vendo uma mudança de fase, beleza? O ângulo vai mudar e logo depois dele vai mudar de novo, tá bom? E aí, esse intervalinho entre 15 e 19 é o meu intervalo de temperatura de fusão. Para esse caso, né? Para esse exemplo. E aí, continua subindo. Aqui vai ser o líquido, tá? Todo mundo já virou líquido. Pum! Mudou a inclinação de novo. Se mudou a inclinação, eu estou mudando a fase da matéria de novo, né? O estado da matéria. E aí, como aqui já estava líquido, ele vai mudar do líquido para o vapor, tá? Então, essa faixa aqui, de 34 a 38, é a minha faixa da temperatura de ebulição, tá? E aí, depois de 38, está todo mundo vapor, beleza? É um pouco difícil, um pouco mais difícil de ver, mas quando a gente compara direto com de substância pura, fica bem claro. Porque a substância pura é uma reta bonitinha. É uma reta aqui paralela ao eixo do tempo. Quando a gente olha a mistura comum, fica uma coisa totalmente diferente, né? Fica uma reta aqui, aí uma outra reta, outra reta, outra reta, e ninguém é paralelo a ninguém, tá? Então, a mistura comum ela vai ter sempre essa carinha. Às vezes ele vai te dar uma questão que ele vai te dar esse gráfico aqui e esse gráfico. E vai perguntar, o gráfico 1 é uma mistura? E aí, se for essa carinha, é uma mistura. Se for essa, não, uma substância pura, tá? Aqui é o gráfico de aquecimento, aqui o de resfriamento. Mesma coisa, só espelhei. Aqui começa no vapor, muda a angulação, muda o estado da matéria. Então, aqui é a minha temperatura de condensação, meu intervalo de condensação. Virou líquido, novamente mudou a minha inclinação. Então, aqui é o meu intervalo de solidificação. Ponto, passou do 15, todo mundo sólido. Beleza? Aqui é as misturas comuns, tá? Só que não existe só mistura comum. Existem as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas, que aí são os dois últimos exemplos para acabar com isso. A mistura azeotrópica e eutética são dois tipos específicos e especiais de misturas, né? Porque eu falei para você que a mistura comum ela é quando a temperatura de fusão e ebulição não são constantes. Aqui, uma delas vai ser, tá? No caso da mistura azeotrópica, a temperatura de ebulição ela é constante. Então, começa normal, sólido, aumenta a temperatura, uma outra faixa de temperatura, aqui pode estar um pouquinho mais claro para vocês verem. Então, aqui é o meu intervalo da temperatura de fusão. Passou de fusão, virou líquido. Pum! Chegou líquido, ficou uma reta. Uma retinha mesmo. Então, aqui é a minha temperatura de ebulição. Tá? Até aqui, ele é uma mistura comum, normal. A partir daqui, quando chega nessa temperatura de ebulição constante, é como se fosse uma substância pura. Tá? E aí, passou da temperatura de ebulição, virou gasoso. Ou seja, as misturas azeotrópicas elas são misturas comuns até a ebulição. Na ebulição é como se fosse uma substância pura, tá bom? Isso é bem importante, porque quando a gente for trabalhar separação de misturas, eu já vi, né, eu já adianto que a gente não vai conseguir separar pela ebulição, porque a temperatura é a mesma. Então, as duas partes elas vão entrar em ebulição no mesmo valor ao mesmo tempo, tá? Não dá para separar. Uma não começa antes da outra, tá bom? Aí isso acontece por fatores que não vale explicar aqui, tá? É pela interação entre os moléculas, tá bom? Mas o exemplo principal é da água com álcool, tá? Quando o álcool está 95% mais ou menos em massa, em concentração de massa, forma uma mistura azeotrópica, tá? E aí quando entra em ebulição, vai entrar em ebulição tanto o álcool quanto a água, tá? Mas aí essas questões geralmente você não precisa saber o exemplo certinho, né? Ele vai falar, eu tenho uma mistura azeotrópica, indique o gráfico de curva de aquecimento. Você vai procurar um gráfico em que a temperatura de fusão, a primeira aqui de baixo, ela é variável e que a temperatura de ebulição ela é constante, tá? Azeu lembra um pouco azul do céu, né? O céu azul do Charlie Brown Jr. Céu está lá em cima, então é a temperatura de cima, que no caso
temperatura de ebulição. Ah, Ian, você não mostrou como é que é a curva de resfriamento. Mesma coisa. Vai subir aqui, começa no gasoso, desce, 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 reto, desce, 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 variável, variável. Tá? Se você estiver vendo um aquecimento, vai vir primeiro a variável, tá? Porque é fusão. Se estiver vendo resfriamento, vai vir primeiro o condensação, tá? Que é a temperatura reta. Beleza? Mas enfim, geralmente a gente vai sempre mostrar o aquecimento. Aquecimento de misturas azeotrópicas, a temperatura de ebulição ela é constante, a de fusão é variável, tá? Partindo para o último slide, dá aquela descansadinha, misturas eutéticas. Bom, eu mostrei mistura comum para vocês. Mistura comum, os dois variam. Na azeotrópica, quem é constante é a ebulição. Na eutética, quem vai ser constante é a fusão, tá? Uma é o par gêmeo da outra, tá bom? Em questão de mistura, né? Se a gente junta uma mistura eutética, o ponto de fusão é constante. Na azeotrópica, é ebulição. E aí é quase como se fosse uma substância pura, né? Porque os dois seriam constantes. Bom, então, na mistura eutética, a temperatura de fusão é constante. Toma cuidado com esse nome, porque eutético pode parecer ebulição, mas não, é fusão, tá? E aí não tem muito como te ajudar com isso, né? O azeotrópico tinha um azeu, né, do azul do céu, o eutético é o eutético, tá? Mas assim, se você lembra o azeotrópico, o eutético vai ser a exclusão, tá? Que é o caso em que a temperatura de fusão ela é constante. Então, o gráfico de aquecimento aqui, o primeiro ponto que passa é do sólido para o líquido, que é a fusão. Então, aqui vai estar reto, sobe, aqui é líquido, aí aqui seria a temperatura de ebulição. Como é uma mistura eutética, ela se comporta aqui como se fosse comum. Então, aqui em cima vai ter uma temperatura variável. E aí, vapor normal. Se fosse resfriamento, mesma coisa. Vapor vai descendo, condensação variável, desce aqui é líquido. Quando for solidificar, ela é constante, tá? E aí depois vira o sólido, normal. Beleza? Ela é como se fosse o contrário da azeotrópica, tá? Um exemplo bem famoso disso são as ligas metálicas, tá? Como o bronze dessa medalhinha aqui, que é cobre com estanho, Cu com SN, e do ouro 18 quilates, que é o ouro com prata ou cobre, tá? Aí o quilate é meio que uma fórmula de concentração, que nem eu falei 95% aqui do álcool, o 18 quilates é uma forma do ouro, tá? E aí não dá para separar os compostos pela fusão, tá? Porque a temperatura é a mesma. Então os dois vão fundir ao mesmo tempo, beleza? Bom, era principalmente isso, uma aula com bastante detalhezinhos, tá? Mas o maior foco para vocês vai ser essa questão, mistura homogênea e heterogênea, porque na próxima aula a gente vai ver formas de separá-las, tá bom? E aí, tomar cuidado com essa questão da formação de fases, tá? Porque ela é bem nítida, é bem característico. As curvas de aquecimento, só lembrar, substância pura, ela é pura, tudo constante. Comum é tudo variável. Azeotrópica, azul, céu, somente a ebulição é constante. Na eutética, somente a fusão é constante, tá bom? Basicamente isso. E a gente vai retomando esse conteúdo na próxima aula com bastante cuidado, com bastante tranquilidade. Beleza, gente? Bom, era isso. Bons estudos, boa semana. Tem uma listinha para vocês de gabarito comentado. Só aproveitar. Qualquer coisa, fala comigo ou com algum dos plantonistas, né? O plantão deve voltar essa semana. Então, é isso, beleza? Beijão, gente, bons estudos e até a próxima. Valeu!